Gente, vamos seguindo aí com a resolução de parte aí da primeira lista de exercícios, né? Esse é o terceiro vídeo de solução de exercícios dessa lista, tá? Vamos discutir agora o problema 6, que é uma espécie de um desafio, um pequeno desafio envolvendo o campo elétrico e lei de Gauss, tá? Esse problema, ele diz o seguinte: digamos que você tem inicialmente uma esfera isolante, tá? Então é uma esfera com cargas concentradas no seu interior e a densidade de cargas nessa esfera, ou seja, a quantidade de cargas por unidade de volume em cada parte dessa esfera é uma constante, né? Isso é que significa um corpo uniformemente eletrizado. Por que essa esfera tem que necessariamente ser não condutora? É porque eu tenho cargas lá dentro dela. Se ela fosse condutora, esse excesso de cargas estaria distribuído na superfície, né? Então ela é não condutora. Aí a primeira coisa é o seguinte: considere o ponto, seja R o vetor que liga o centro da esfera até um determinado ponto no seu interior. E aí você quer achar, na letra A, quanto que vale, qual que é a expressão do campo elétrico naquele ponto, no interior da esfera. Tá? E aí na sequência, ele vai, na letra B, né, ele vai fazer uma brincadeira aqui, né, ele vai remover uma cavidade esférica da esfera original, né? Então a esfera original era toda maciça, toda preenchida, aí a pessoa vai e retira uma esfera, constrói, né, uma cavidade esférica no interior dessa esfera grandona, e aí vai fazer ali algumas perguntas, tá? Então vamos primeiro fazer aqui a letra A. Na verdade a letra A a gente já tinha resolvido um problema desse tipo lá no capítulo de lei de Gauss, foi um dos primeiros exemplos que a gente fez, né? Cálculo do campo elétrico no interior de uma esfera uniformemente eletrizada. Tá? Vamos só repetir rapidinho ali o cálculo, que nós vamos precisar dele, do resultado, né? Nós vamos precisar na letra B. Tá? Então eu quero o campo elétrico dentro dessa esfera, tá? Para pontos então no interior dessa esfera. Então eu marquei aqui esse ponto que está a uma distância Rzinho da esfera grandona, que tem raio R grande, né? Então eu quero usar a lei de Gauss para achar o campo elétrico lá dentro, nesse ponto aqui, tá? Então, eu vou usar a propriedade de simetria do problema, né? Então, eu vou construir uma gaussiana esférica para justamente aproveitar a simetria esférica do problema, né? Isso vai me permitir calcular essa integral de fluxo do campo elétrico, no caso da lei de Gauss, muito facilmente. O que a lei de Gauss me fala? Que a integral de E escalar de área no interior dessa gaussiana que eu desenhei aqui é igual à carga que está dentro da gaussiana sobre ε0, né? Aqui vai ser muito simples calcular esse fluxo, por quê? Devido à simetria esférica do problema, para todos os pontos que estão a uma mesma distância R do centro da esfera, esse campo elétrico vai ter a mesma intensidade, né? Porque se isso aqui é uma esfera, então não faz sentido você achar que o campo elétrico aqui é diferente do campo elétrico aqui, ou diferente do campo elétrico aqui ou aqui. Ele tem a mesma intensidade em todos os pontos dessa gaussiana esférica de raio Rzinho, né? Então aqui, ó, na hora de calcular, e mais do que isso, como são cargas positivas, olha só, desenhei aqui os meus vetores de área, são radiais para fora, mas o meu campo elétrico naquele ponto também é radial para fora pela simetria do problema, né? Então aí como é que, se o E é paralelo ao de área, como é que fica isso aqui, ó? Isso implica que a integral de E escalar de área vai ficar módulo de E, módulo, que é o que eu quero achar, né? Módulo do de área, cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é 0, cosseno de 0 é 1, né? E o campo elétrico é constante, desculpa, ele tem a mesma intensidade em todos os pontos, então eu vou conseguir tirar esse cara da integral. Então, na verdade, o lado esquerdo aqui da lei de Gauss vai ficar E vezes a integral em toda a minha gaussiana S de de área, né? Então, isso aqui vai me dar campo elétrico vezes integral de de área. Integral de de área é a área. Que área, gente? A área da gaussiana. Eu estou trabalhando na gaussiana. Esquece a esfera original. Eu sei que eu tenho cargas entre a gaussiana e a superfície da esfera original, né? Mas isso não me interessa. Para aplicar a lei de Gauss, eu tenho que trabalhar com a gaussiana e com as cargas que estão dentro dela. Esquece as cargas que estão do lado de fora, tá? Elas não vão entrar aqui no cálculo, tá bom? Então, é vezes integral de área. Que área? A área da esfera, de raio Rzinho. Não é a esfera de raio R grande, é o Rzinho, tá? Então, eu estou trabalhando
nessa gaussiana, né? E a área dela é a área dessa esfera, que é 4πr2. Né? Então vai ficar 4π Rzinho ao quadrado. Isso é o lado esquerdo da lei de Gauss. E o lado direito vai ficar 1 sobre ε0 vezes a carga que está dentro do volume da gaussiana. Né? Então, a carga que está dentro dessa região aqui. Ó. Não é a carga total da esfera, é a carga que está dentro da gaussiana. É ela que me interessa. Né? Então, isso aqui ó, é a carga Q de R, sobre ε0. Daqui a pouco eu vou substituir a expressão dela, tá? Então, isso aqui vai me dar o seguinte, isso implica que o campo elétrico E de R, ele vai ser, então, passando 4πr2 para lá, né, vai ficar 1 sobre 4πε0, sobre 4πε0. A carga que está dentro da gaussiana, daqui a pouco eu vou substituir o valor dela, é Q de R sobre R2. Repara uma coisa, gente, olha só. Como é que isso aqui, o que é isso aqui, gente? Essa fórmula aqui lembra o quê? Isso aqui não é justamente a lei de Gauss? Então, o que isso está dizendo? Quando eu tenho problemas envolvendo simetria esférica, o campo elétrico dentro da esfera só depende das cargas que estão internas ao ponto onde eu estou avaliando o campo elétrico. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou nesse ponto aqui, eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto. Esse ponto está a uma distância R do centro da esfera, né? Então, as cargas que vão contribuir para o campo são apenas essas aqui, ó, essas que estão dentro da região achurada. As cargas que estão do lado de fora aqui, ó, entre a gaussiana e a superfície externa da esfera original, essas cargas não contribuem para o campo elétrico aqui. Você vê que, pela lei de Gauss, né? O campo é totalmente determinado pelas cargas que estão internas ao raio R. Isso é uma propriedade das esferas, tá ok? Então, só me interessa essas aqui, essas de fora aqui, ó, não vão me interessar, tá? Então, isso é consequência da simetria esférica do problema, tá? Então, isso aqui vai me dar o seguinte, ó, como que eu calculo agora a quantidade de cargas que está apenas dentro da gaussiana? Ué, eu sei que densidade é carga por volume. Então, o que é carga? É densidade, que é uma constante, vezes o volume. Que volume? O volume da gaussiana. Tá? 4/3 de πr3. Rzinho 3, né? É elevado ao cubo. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q de R, é isso aqui, ó, é densidade vezes 4/3 de π Rzinho ao cubo. Essa é a carga que está dentro dessa região vermelha aqui, dentro do volume da gaussiana, né? Sobre R2. E eu já sei que o campo elétrico aponta na direção radial, né? Pela simetria esférica do problema, tá? Então aqui eu vou ter o seguinte, isso aqui vai me dar... Isso implica que o campo elétrico dentro da esfera, né? Esse fator de 4π aqui vai cortar, então esse 4π aqui vai cortar, né? Esse R ao cubo aqui vai cortar com esse R2, então vai ficar na forma vetorial ρr sobre 3ε0 na direção radial, né? Então isso aqui vai dar ρ vezes R sobre 3ε0 na direção radial. Né? Ué, gente, agora isso aqui, né? R unidades na direção R radial. Ué, isso aqui é o próprio vetor R completo, né? É o Rzinho, é o vetor posição, né? É o vetor que conecta a origem da esfera até o ponto onde eu estou calculando o campo elétrico, né? Então, esse termo aqui, né? Esse R vezes R unitário, isso é simplesmente o meu vetor posição, né? Então, o campo elétrico lá dentro da esfera, qual que é a expressão completa dele, né? Rho vezes o vetor posição
sobre 3ε0. Então você vê que dentro da esfera, isso é um resultado que a gente já tinha chegado em vídeos anteriores, né? Lá no capítulo de lei de Gauss, para pontos dentro da esfera, né? Ou seja, para R menor do que R grande, para pontos dentro da esfera original, uniforme, o campo ele cresce com a distância, né? À medida que você caminha do centro para a borda da esfera, o campo elétrico aumenta, ele é diretamente proporcional à posição, né? A distância que você está até a origem. Tá? Então ele cresce linearmente com a distância até o centro. Tá? Então isso tudo é letra A. Tá? Agora a letra B, que é um pouquinho mais desafiadora, né? Letra B. Então a letra B ele fala o seguinte, né? Uma cavidade esférica é produzida na esfera original, como mostra a figura abaixo, né? Então você tinha a esfera original, era toda achurada, né? Aí você foi lá e removeu uma cavidade esférica dela. Então aqui está oco e o restante aqui é maciço, tá? E ele está querendo mostrar assim, esse vetor, o Azinho, esse vetor Azinho, é um vetor que conecta a origem da esfera original até o centro da cavidade esférica que você construiu, né? E ele pede para mostrar que dentro dessa cavidade esférica, o campo elétrico é uniforme e a fórmula dele é ρ vezes o vetor Azinho sobre 3ε0, usando princípios de superposição. Tá? O que é princípio de superposição? No caso de campo elétrico, né? O princípio de superposição é o seguinte: o campo elétrico global, né? Ou seja, o campo elétrico total num determinado ponto, é a soma das contribuições individuais. Então, se você tiver várias cargas distribuídas no espaço e você quer o campo elétrico num ponto, você avalia a contribuição de cada carga, depois soma vetorialmente a contribuição de todo mundo. É isso que a gente tem usado o tempo todo, né? Princípio de superposição para campos elétricos. Tá? Então, como é que a gente vai tratar aqui, pessoal? Olha só. Se eu pegasse esse problema aqui logo de cara e tentasse achar o campo elétrico nessa cavidade aqui, levando em conta essa região achurada, que é o que ele quer, né? Seria extremamente complicado, né? Partir de cara, porque você vê que o problema, ele não me informou nem o raio dessa cavidade, né? Nem o tamanho dela, o problema me informou, né? Então eu teria que pegar essa região aqui, ó, essa esfera parcial, né? E calcular o campo elétrico de cada elemento de carga nesse ponto e aí depois somar para todo mundo. Seria extremamente complicado fazer isso, né? Dá para fazer, mas é muito difícil. E, na verdade, usando o princípio de superposição, que é o que ele indica aí, né? E usando o resultado da letra A, dá para fazer isso mais fácil, tá? Olha só, gente. O que o princípio de superposição fala para a gente? Esquece a cavidade, tá? Lembra do problema original? Quando eu tinha a esfera completa, sem a cavidade, tá? Então, digamos o seguinte, eu quero achar o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, tá? Eu quero achar o campo elétrico num ponto qualquer, no interior dessa cavidade, tá legal? Então, eu vou traçar esse vetor R aqui, né, que é o vetor que conecta, né, a origem até o ponto. É o vetor posição, tá? Eu estou chamando ele de Rzinho. Eu quero achar o campo elétrico nesse ponto aqui, ó. Beleza? Se essa esfera fosse toda maciça, igual era no problema original, eu sei calcular o campo elétrico. Eu sei calcular o campo elétrico de esferas maciças. Então, olha só. O campo elétrico é da esfera maciça, eu sei quanto que ele vale, né? Ele vale isso aqui que eu achei. Rho vezes R sobre 3ε0. Rho vezes R sobre 3ε0. Então, imagina que essa esfera aqui estivesse toda maciça, tá? Esquece a cavidade. Vamos supor que ela está toda maciça, beleza? O campo elétrico da esfera completa, maciça, ele tem aquela expressão, e agora eu vou usar o princípio de superposição. O campo elétrico nesse ponto, ele é igual à contribuição dessa parte achurada, mais a contribuição
dessa região esférica aqui, ó, onde eu fiz a cavidade lá na letra B, né? Então, se eu tivesse a esfera maciça, que é a situação original, o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, seria o campo elétrico da parte achurada, que é o que eu quero achar, né, no fim das contas, ou seja, o campo elétrico estabelecido apenas por essas cargas aqui, ó, distribuídas nessa região achurada, mais a contribuição da esfera interna. Mas o campo é da esfera interna. E o que eu quero achar, na verdade, é esse camarada aqui, né? Se eu tivesse, então, só a parte achurada, preenchida com cargas, qual que seria o campo elétrico naquele ponto? O que eu quero é esse sujeito aqui, né? Então, eu não conheço esse cara. Conheço esse e dá para descobrir quanto que vale esse cara aqui também, ó. Na situação original, quando a esfera estava toda preenchida, vamos supor, se essa região aqui, ó, onde eu fiz a cavidade, se ela tivesse toda preenchida, eu consigo achar qual que é o campo elétrico que essa esfera de dentro estabelece nesse ponto, na situação original. Olha só, vamos interligar esse ponto da esferinha onde eu fiz a cavidade até aquele ponto ali, ó, onde eu estou querendo calcular o campo elétrico, na letra B, tá? Esse vetor aqui, pessoal, olha só. Lembra lá, soma de vetores, né? Se eu conheço o Rzinho e conheço o Azinho, quem que é esse vetor aqui? Ó? Vocês concordam comigo que esse vetor ele vai ser o Rzinho menos o A. Né? Soma de vetores, ó. R menos A vai dar esse vetor aqui. Então, se eu pego o vetor R, que é esse. O vetor A, ele aponta para lá. Se o vetor A aponta para lá, o que é o vetor menos A? É um vetor assim, ó. Certo? Esse aqui é o menos A. Qual que é a resultante dos dois? Na verdade, ficou meio mal desenhado aqui, né? Esse aqui é o meu R. Coloquei aqui de azul, né? Esse é o R. Então, digamos, tá? Esse aqui é o vetor R. Se esse é o A, o que é o menos A? É um vetor apontando para cá, né? O que é a resultante dos dois? Vai ser justamente esse camaradinho aqui, ó. Esse sujeito, então, esse vetorzinho é o R menos A. Eu vou chamar esse aqui de R'. Tá ok? Então, esse vetorzinho aqui, ó, é o meu R'. R'. Tá? É a distância, né, do ponto até a origem da esfera de dentro aqui, dessa cavidadezinha, tá? Então, olha só, gente, se a esfera de dentro, essa esferinha de dentro aqui, fosse maciça, eu consigo achar quanto que vale esse cara aqui, ó. Vamos fazer esse cálculo. O campo elétrico da esfera interna, caso ela fosse maciça, igual na situação original, quando a esfera era toda maciça, né? O campo elétrico que apenas essa cavidade cria, eu já sei quanto que vale, usando essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula me dá o campo elétrico no interior de uma esfera uniforme. Se essa cavidade aqui fosse toda preenchida, que é a situação original, eu consigo usar esse resultado para achar o campo elétrico, criado nesse ponto aqui, ó. O campo elétrico da esfera interna, caso ela fosse maciça, seria ρ sobre 3ε0, ρ sobre 3ε0, vezes o vetor posição. Qual é o vetor posição? O R'. Eu estou querendo calcular o campo elétrico que essa esfera, se ela fosse maciça, estabelece nesse ponto. Então aqui eu vou colocar quem? O R'. E esse R', eu acabei de achar que ele vale R menos A. Então olha só, usando o princípio de superposição, eu sei o campo elétrico. Se essa esfera fosse toda maciça, eu saberia o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, tá? Mas o campo elétrico nesse ponto, na hipótese de esfera maciça, é igual à contribuição da parte achurada, que é o que eu quero achar, mais a contribuição da parte interna. Como eu conheço esse cara e conheço esse cara, eu vou achar esse cara. Então, eu vou partir de expressões, né, relacionando
campo elétrico estabelecido por esferas uniformemente preenchidas, para achar o campo elétrico estabelecido por uma esfera parcialmente preenchida, que é a situação da letra B. Né? Então aqui como é que vai ficar? Olha só. Então como é que fica a equação do princípio de superposição? Rho vezes R sobre 3ε0, isso é igual ao campo estabelecido apenas pela parte achurada, mais esse cara, Rho sobre 3ε0, que multiplica o R'. O vetor R' é o vetor R menos A, né? Vezes R menos A. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Rho R sobre 3ε0 vai ser o campo só da parte achurada, mais Rho R sobre 3ε0, abrindo parênteses ali, né? Rho R sobre 3ε0 menos Rho vezes o vetor Azinho sobre 3ε0. Ué, isso aqui vai cortar, gente? Esse cara aqui vai cortar com esse. Então, o campo elétrico da parte achurada, ou seja, o campo elétrico estabelecido num ponto qualquer, dentro da cavidade, apenas pela parte achurada, ou seja, pela esfera parcial, né? Esfera com cavidade, o campo elétrico só da região achurada vai ser o que a gente passa esse cara para cá somando, Rho vezes A sobre 3ε0. Rho vezes A sobre 3ε0. Então, olha só que coisa curiosa, né? É um resultado altamente não intuitivo, né? Você vê que o campo elétrico dentro da cavidade, ele é uniforme, porque o Rho é constante, isso aqui é constante, e o vetor A é um vetor que conecta as duas origens, né? Então, é um vetor constante. Ou seja, dentro da cavidade, pessoal, olha só, o campo é constante. Então, aqui, ó, em qualquer ponto no interior dessa cavidade, independente do tamanho dela, o campo elétrico é paralelo ao vetor A. O vetor A é um vetor que conecta as duas origens, né? Então, o campo elétrico dentro da cavidade vai ser isso aqui, ó. Então, ele vai ser uniforme, tá ok? Então, assim, né, porque é tudo constante, então lá dentro o campo elétrico tem que ser constante. Né? Então, assim, é um resultado bem curioso, né, bem interessante e que você obtém simplesmente a partir de resultados que você já conhece, usando lei de Gauss e usando essa ferramenta que é o princípio de superposição. Tá legal? Então não precisaria fazer a integral nessa região aqui e avaliar, dividir isso aqui em elementos de área infinitesimais e achar... Se a gente fizesse isso, teria que chegar nesse resultado, né? Mas aqui é muito mais simples. Okay? Então tá, gente, esse é o terceiro vídeo. Na sequência a gente faz aí mais alguns exercícios.